Ok. Então, nós vamos dar início à nossa sessão clínica da residência médica em obstetrícia da Maternidade Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje nós trouxemos como tema HIV na gestação, um tema bastante polêmico, vários aspectos para serem discutidos, importante na formação da residência médica. E para fazer a apresentação do seminário, nós convidamos a Mariana Lírio, que é R2 da Maternidade Escola, e para fazer a moderação e os comentários, o Dr. Wallace Mendes. Wallace Mendes, ele, além de ser um amigo, né, que ele foi plantonista daqui da maternidade do núcleo perinatal, ele é médico obstetra e coordenador do programa de residência médica do Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Federal dos Servidores do Estado, pesquisador do Centro de Pesquisa Clínica e do Serviço de DIP, Hospital dos Servidores do Estado, Federal Servidores do Estado, e é professor de obstetrícia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá. E ele também é aluno da pós-graduação da Maternidade Escola. Tá? Mariana, você pode ficar à vontade para iniciar seu compartilhamento e iniciar sua apresentação. Obrigada, professor. Só um minutinho. Pronto. Deixa eu só arrumar aqui. Muito bem, meu nome é Mariana Lírio, eu sou residente do 2º ano de ginecologia e obstetrícia da UFRJ, da Maternidade Escola. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre HIV na gestação. Eu fui orientada pelo Dr. Wallace, o professor Nilson já introduziu aí o Dr. Wallace, que também é obstetra e especialista em HIV na gestação. Eu queria começar falando duas coisas. Primeiro, sobre a questão da... Toda a apresentação ela está montada para gestantes mulheres, apesar de hoje a gente saber, né, que existem homens trans que também gestam. Então, eu queria que isso ficasse claro, apesar de, às vezes, eu escapulir em algum pronome. E queria falar também que eu estou um pouco nervosa, então qualquer coisa vocês me desculpem. Começando a falar um pouquinho da epidemiologia, né, do HIV. O HIV no mundo existem cerca de 37 milhões de pessoas que vivem com HIV. Desses 37 milhões de pessoas, 1,7 milhões são crianças entre 0 a 14 anos, onde a principal via de transmissão é a transmissão vertical. Dessas pessoas, um pouco mais da metade, no caso 53%, são mulheres que são portadoras do vírus HIV, e a cada semana, cerca de 5 mil mulheres entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV. De todas essas pessoas, esses dados são de 2021 da UNAIDS, cerca de 6,1 milhões de pessoas não sabem que vivem com o vírus, ou seja, não realizaram a testagem e não sabem que estão infectadas pelo HIV. Entre as mulheres gestantes vivendo com HIV, 85% delas tiveram o acesso à terapia antirretroviral, o que leva a gente a uma diminuição nas novas infecções em crianças, que desde 2010 essas infecções caíram 53%. Falando um pouco de Brasil, no Brasil são cerca de 920 mil pessoas vivendo com HIV, quase 1 milhão de pessoas. Entre essas, 89% dessas pessoas foram diagnosticadas e dessas 77% fazem o tratamento com a terapia antirretroviral. Em 2019, foram identificadas 8.300 gestantes infectadas com HIV, o que levaria a uma taxa de transmissão vertical de 2 a cada 100 mil nascidos vivos em 2019.
Esse gráfico mostra para a gente um pouquinho como no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a taxa de detecção de gestantes infectadas pelo HIV ela é quase o dobro das taxas do Brasil e do Sudeste, o que leva a gente a crer que o Rio de Janeiro tem uma política de testagem melhor nesse sentido. Entrando agora especificamente no HIV relacionado à gestação, é importante a gente sempre saber que a gestação não interfere na evolução natural da infecção pelo HIV, o que faz com que não exista nenhuma contraindicação a uma paciente que viva com HIV e que esteja com a carga viral suprimida, tomando a medicação, em tratamento, a que ela geste. Existiu um aumento de gestantes vivendo com HIV, o que não se traduz em um aumento de infecções por HIV, e sim em gestações de pessoas que já sabiam ter o vírus e uma diminuição de mulheres que só descobrem o HIV na gestação. No caso das gestações planejadas, o risco da transmissão vertical ela é menor a 2%. E sem esse acompanhamento por uma equipe especializada, esse risco pode ser de até 45%. A transmissão vertical do HIV ainda não tem um mecanismo muito bem esclarecido. Se supõe que possa ser durante o parto pela microtransfusão placentária de sangue durante as contrações, mas também pela exposição do feto às secreções cérvico-vaginais e de sangue durante o parto. O risco de transmissão vertical ele é proporcional à carga viral sempre quando a carga viral dessa paciente seja maior a 1.000 cópias por ml. E, justamente por isso, quando a carga viral é menor a 1.000 cópias por ml, o risco da transmissão vertical ele diminui muito, independente do tipo de parto e do tempo de ruptura de membranas. Isso já está bem estabelecido na literatura. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da questão do manejo da paciente vivendo com HIV. É importante que essa paciente seja acompanhada tanto antes de conceber, quanto no pré-natal, no parto e no puerpério. O planejamento pré-concepcional na consulta dessa paciente, caso seja um casal soropositivo, a gente tem que indicar que os dois mantenham a carga viral indetectável por pelo menos 6 meses, e caso seja um casal sorodiscordante, a gente tem que orientar que a pessoa que vai gestar tenha a carga indetectável por pelo menos 6 meses. As orientações gerais, que é a testagem e o tratamento para outras infecções sexualmente transmissíveis, visto que outras infecções podem aumentar tanto o risco de transmissão sexual, no caso de casais sorodiscordantes, quanto o risco de transmissão vertical para o feto. Sempre vincular a parceria no planejamento, é importante que a parceria acompanhe o planejamento pré-concepcional, e suplementar ácido fólico 3 meses antes da concepção e manter essa suplementação 3 meses após a gravidez. Eu sei que isso a gente acaba fazendo de rotina para todas as gestantes, mas no caso da paciente HIV positivo, isso é importante em relação à terapia antirretroviral, que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Importante também a gente sempre conversar e reavaliar o uso de todas as medicações em uso por esse paciente que vai gestar, para avaliar a teratogenicidade dessa terapia. É muito interessante a gente falar sobre o planejamento da gestação em casais sorodiscordantes, o que seria uma utopia há algum tempo atrás, né? Você pensar em casais sorodiscordantes poderem ter uma relação sem a transmissão do HIV para o parceiro. Nesses casos, a carga viral da parceria que tem HIV precisa estar suprimida, e quando a carga viral está indetectável, não há infecção, transmissão do vírus por via sexual, que é esse I igual a I, né, que quer dizer que indetectável é igual a intransmissível. É possível também a utilização do PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, aonde a parceria soronegativa vai tomar medicação antirretroviral para evitar a infecção pelo vírus do HIV. E, nesses casos, a primeira indicação para a concepção é a relação sexual sem preservativo. Porém, caso a parceria soropositiva seja quem vai gestar, no caso de um casal heterossexual, a mulher, existe a opção da autoinseminação vaginal programada, que eu coloquei para a gente dar uma olhada, porque eu achei super interessante, que num dia fértil,
a mulher vai ter relação sexual com um preservativo e vai colher desse preservativo com uma seringa plástica o sêmen e ela mesma introduzir na vagina. Isso faz com que a transmissão para essa parceria masculina seja nula. E essa autoinseminação ela pode ser repetida a cada 2 dias durante o período fértil e pode ser orientada por nós, né, a essa gestante. Falando agora um pouquinho sobre a detecção precoce, é importante que todas as pessoas HIV negativas sejam testadas em cada gestação, independente da testagem prévia dessas pacientes. Deve-se oferecer informação sobre a infecção e sobre todas as intervenções que podem diminuir o risco, tanto da infecção pelo HIV durante a gestação, quanto da transmissão vertical. E aí a gente entra na estratégia de prevenção combinada, que é uma estratégia de prevenção onde a gente vai tratar diversos aspectos no cuidado desse paciente, que vai ser como, por exemplo, a profilaxia pós-exposição em pacientes de alto risco e na profilaxia pré-exposição em pacientes que estão em relacionamentos sorodiscordantes, a prevenção da transmissão vertical com o uso da terapia antirretroviral, a estratégia de redução de danos, principalmente em caso de pacientes que sejam usuárias de drogas intravenosas. É importante que a paciente entenda essa prevenção combinada para que ela não seja infectada durante a gestação. Falando um pouquinho sobre o rastreio, como a gente vai rastrear essa paciente durante o pré-natal. A testagem para o HIV ela é realizada no pré-natal em 2 momentos. A primeira testagem é realizada na consulta pré-natal, principalmente no primeiro trimestre da gestação, e no início do 3º trimestre, durante a 28ª semana de gestação. Também a paciente vai ser testada na maternidade, quando ela é admitida para o parto ou em caso de aborto, e sempre pedir a testagem do HIV quando houver uma história de exposição de risco ou de violência sexual. É importante também a gente sempre oferecer a testagem para as parcerias sexuais da gestante, para caso essa gestante seja uma gestante em risco de contrair HIV por parcerias sexuais, a gente possa orientar da forma correta. Também está recomendada a testagem oportunística de sífilis e hepatite B nesse mesmo momento, e o ideal é que se use o teste rápido para a testagem dessas pacientes. Também é possível em lugares onde a gente não tem teste rápido, no interior, onde não seja possível ter acesso a esse teste, é possível usar o teste laboratorial, sempre quando a gente possua o resultado dessa testagem rápida. E a genotipagem está indicada sempre que seja um resultado positivo e antes da gente iniciar a terapia antirretroviral. Porém, é importante a gente saber que não é necessário esperar o resultado da genotipagem para iniciar a terapia antirretroviral. A abordagem da paciente soropositiva no pré-natal é sempre avaliar o conhecimento da gestante sobre a infecção e acolher essa paciente, sabendo que o HIV ainda é uma infecção, uma doença muito estigmatizada e que vai provocar transtornos psicológicos nessa paciente por ser uma infecção que não tem cura e que ainda é muito vista na sociedade como uma doença de populações vulneráveis. Enfatizar a importância da terapia antirretroviral para a prevenção da transmissão vertical, ter certeza que essa paciente entendeu quais são os benefícios, né, para o feto, para evitar a infecção do recém-nascido, identificar nesse primeiro contato sinais e sintomas sugestivos de infecções oportunistas, avaliar a parceria sexual e os outros filhos desse paciente, porque mesmo que a testagem nas outras gestações elas tenham sido negativas, pode ser que essa paciente tenha adquirido o vírus do HIV durante a amamentação e esses filhos tenham sido infectados durante a amamentação. Então, é importante testar os filhos do paciente e abordar sempre as questões de saúde sexual e prevenção combinada. A carga viral é muito importante para a gente porque ele é o fator que melhor estima o risco de transmissão vertical. É a carga viral que vai avaliar tanto a resposta à terapia antirretroviral quanto a via de parto, e ela deve ser solicitada sempre na primeira consulta.
4 semanas após o início ou a troca da terapia antirretroviral, entre as 34 e 36 semanas, que é o momento onde a gente vai indicar a via de parto, e em qualquer momento a gente pode solicitar esse exame para, se a gente tiver alguma dúvida em relação à adesão à terapia antirretroviral. A contagem de CD4 também deve ser realizada na primeira consulta e a cada 3 meses no início do tratamento, onde a gente vai ver se esses CD4 estão subindo. Caso a paciente tenha a carga viral indetectável, a gente solicita a contagem na primeira consulta e na 34ª semana de gestação apenas. Eu achei interessante colocar aqui um pouco sobre a investigação da tuberculose, porque caso nós, como obstetras, estejamos fazendo o pré-natal de pessoas vivendo com HIV, a gente precisa saber que a tuberculose é a principal causa de óbito em pessoas vivendo com HIV. E exatamente por isso a gente precisa, em todas as consultas, rastrear sintomas respiratórios ou sintomas específicos da tuberculose nessas pessoas. Esses sintomas seriam febre, tosse, sudorese noturna, emagrecimento, e a gente precisa também sempre perguntar à gestante se ela teve algum contato com algum sintomático respiratório. Caso isso seja positivo, a gente vai proceder à investigação da infecção por tuberculose. Falando um pouquinho das imunizações, as pacientes com HIV, elas têm indicação de tomar todas as imunizações que a gente já usa em pacientes soronegativas, porém, existem algumas peculiaridades. A gente vai precisar que essa paciente realize tanto a vacina pneumo quanto a meningocócica conjugada. E caso essa paciente ela não tenha feito o esquema da hepatite B, a gente tem sempre que lembrar de fazer o esquema em 4 doses e em dose dobrada. E é importante que a gente informe isso para o posto de saúde. Bom, conversando um pouco agora sobre a terapia antirretroviral durante a gestação, a gente vai considerar alguns pontos, né? Existem alguns pontos que são considerados para a realização dessa terapia medicamentosa. A gente considera se o paciente fez o uso prévio ou é um paciente virgem de TARV que nunca tomou terapia antirretroviral antes, em que momento essa terapia está sendo iniciada, se é um paciente já em uso de TARV que engravida, ou é um paciente que descobriu a infecção no momento da gestação, que vai agora iniciar a terapia antirretroviral, a idade gestacional, a condição clínica e imunológica e a sensibilidade na genotipagem que a gente faz sempre que a gente tem um resultado positivo de HIV. É importante a gente sempre salientar com o paciente de que a terapia antirretroviral é segura durante a gestação. Existe uma baixa incidência de reações adversas tanto para a mãe quanto para o feto, e que a terapia antirretroviral não aumenta a prevalência de malformações congênitas. O TARV ele é seguro tanto no período pré-concepcional quanto durante a gestação e no puerpério. É importante a gente também sempre solicitar hemograma, função renal e função hepática a cada 3 meses para avaliar a toxicidade dessa medicação. Apesar disso, não existem estudos suficientes que garantam 100%, ou seja, totalmente a segurança, à exposição fetal aos antirretrovirais no primeiro trimestre. E isso a gente tem que abordar junto à gestante. Apesar de ser uma baixa incidência, a gente tem que conversar com a gestante em relação ao risco-benefício de usar essa medicação, porque o benefício de impedir a transmissão vertical é muito maior do que o risco de algum desfecho ruim da gestação. E para as gestantes vivendo com HIV, que vão iniciar o TARV recém no primeiro trimestre, a recomendação atual é de iniciar com tenofovir, lamivudina e efavirenz. Porém, gestantes que comparecem ao serviço de saúde ou que já passaram das 12 semanas, a recomendação é que se troque o efavirenz pelo dolutegravir. Isso porque o dolutegravir, existem dados que mostram que o dolutegravir tem uma superioridade em relação tanto à barreira genética, quanto à tolerabilidade, é uma medicação que a gente faz só uma vez por dia, quanto a uma supressão um pouco mais rápida da carga viral e uma boa resposta imunológica.
Porém, foi realizado um estudo em Botsuana, no ano de 2018, que é o estudo CEPAMO, aonde se analisou o uso de dolutegravir por gestantes e aonde se associou o uso de dolutegravir com maior efeito, com maior risco de defeitos no tubo neural. Existem algumas questões em relação a esse estudo. A primeira é que o risco atribuível a dolutegravir foi muito baixo, foi de 0,3%. E na população no geral, aqui no Brasil, por exemplo, em pacientes que não usam a medicação, é de 0,1%. Ou seja, é um aumento importante, mas ainda muito baixo. E outra questão seria que Botsuana não tem uma política de fortificação alimentar com o ácido fólico, né, o folato. Então, é o que diminuiria o risco de defeitos de tubo neural nesses pacientes. Outra medicação que é importante a gente falar também é o raltegravir, que pode ser considerado o seu uso em gestantes que iniciam o pré-natal ou o uso do TARV tardiamente, porque o raltegravir ele produz um rápido declínio da carga viral para níveis indetectáveis. Então, isso possibilitaria algumas gestantes que fiquem indetectáveis, né, a via de parto obstétrica, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Exatamente por ele ter essa ação mais rápida, é possível, caso seja necessário, a gente realizar um exame de carga viral em 2 semanas para essa paciente, para avaliar os níveis de carga viral e a via de parto. Em pacientes que já estão em uso da terapia antirretroviral, o ideal é manter o mesmo esquema que esse paciente já vem utilizando, até porque, a menos, é claro, que essa medicação ela tem algum potencial teratogênico. Mas isso é importante porque a mudança pode provocar alguns escapes virais, e isso aumenta o risco de transmissão vertical. Nos pacientes que estão em uso prévio de dolutegravir e engravidam, a gente vai discutir com o paciente, ponderar sobre o defeito do fechamento do tubo neural ser um evento raro, apesar de ter um pequeno aumento, né, de acordo com esse estudo realizado na Botsuana, e que esse risco adicional atribuível ao dolutegravir ele é pequeno. Então, a gente vai discutir o risco-benefício com a paciente e tomar uma decisão compartilhada com ela em relação a manter o dolutegravir ou, nas primeiras 12 semanas, trocar para o efavirenz. Falando um pouco da via de parto, a via de parto ela tem relação muito específica com a carga viral da paciente. Em caso de carga viral desconhecida ou conhecida maior a 1.000 cópias por ml, a gente vai sempre agendar a cesariana eletiva para após as 38 semanas de gestação. Em pacientes em uso de antirretrovirais e com a supressão sustentada da carga viral, ou seja, com carga viral indetectável, é indicado o parto vaginal ou a indicação obstétrica, caso a paciente tenha alguma outra comorbidade em que seja necessário fazer a cesariana. E em pacientes com menos de 1.000 cópias por ml, porém com carga viral detectável, a indicação continua sendo obstétrica. Porém, a gente precisa entrar para essa paciente com AZT venoso quando ela dá entrada em trabalho de parto na maternidade. O uso do AZT injetável, ele é recomendado para pacientes, como a gente disse, com carga viral desconhecível ou detectável a partir da 34ª semana, e ele deve ser administrado durante o início do trabalho de parto ou pelo menos 3 horas antes da cesariana eletiva e até o clampeamento do cordão umbilical. Passando agora um pouquinho para as intercorrências obstétricas, as peculiaridades das intercorrências obstétricas em relação aos pacientes soropositivas, não usar derivados do ergot, como, por exemplo, o metergin, em pacientes em uso de inibidores da protease ou macrolídeo. Isso porque existe um risco aumentado de isquemias graves, tanto centrais como periféricas, na associação dessas duas medicações. Em pacientes que estejam em uso de terapia antirretroviral com nevirapina ou efavirenz, é necessário uma maior dose de agentes uterotônicos. Então, isso é importante a gente saber quando a gente faz a assistência ao parto dessas pessoas. Em relação à hiperêmese gravídica, se recomenda não usar a metoclopramida pelos efeitos adversos de síndrome extrapiramidal, o que pode ser confundido com alguns efeitos adversos de medicações antirretrovirais. Então, é recomendado que se use para esses pacientes a ondansetron.
Além disso, a hiperêmese ela pode afetar a cinética dos antirretrovirais e levar a uma falha virológica, até porque essas pacientes elas têm vômitos exacerbados e às vezes precisam ficar em dieta zero, não tolerando nem a ingesta oral do TARV. Então, nessas pacientes, a gente precisa monitorar a carga viral para avaliar o aumento do risco da transmissão vertical. Em relação à rotura prematura de membranas, ela está associada, sim, ao maior risco de transmissão vertical, porém, em pacientes que tenham a carga viral maior a 1.000 cópias por ml. O manejo dessas pacientes vai ser, em pacientes com idade gestacional menor a 34 semanas, desde que não exista infecção e sofrimento fetal, é indicada a medida conservadora, com observação, a realização da corticoterapia e da antibiótico terapia com penicilina cristalina. Se a idade gestacional for maior a 34 semanas, a gente vai discutir a resolução dessa gravidez. E se a paciente tiver uma carga viral maior a 1.000 cópias, a gente vai interromper essa gestação por via alta. Em relação ao trabalho de parto prematuro, a prematuridade também está associada ao maior risco de transmissão vertical, também com relação com a carga viral da paciente. Nesse caso, o manejo de pacientes com menos de 34 semanas de idade gestacional é introduzir o AZT intravenoso junto com a autocólise. A gente também vai investigar as causas infecciosas e realizar a corticoterapia. Caso seja decidida a conduta ativa de interrupção da gestação, a via de parto é definida, como em todos os casos, com base na carga viral materna. Os cuidados, caso a paciente tenha uma indicação de parto vaginal, vai ser evitar os procedimentos invasivos, como, por exemplo, a amniocentese, a cordocentese e a amniotomia, que podem ser realizados caso haja uma indicação estrita, porém devem ser evitados. A mesma coisa para o parto instrumentalizado, que deve ser evitado, mas caso haja indicação, preferir sempre o fórceps ao vácuo extrator. Em caso de bolsa íntegra, a gente sempre vai preferir uma progressão normal do trabalho de parto do que induzir o parto, evitar estoques desnecessários. É importante a gente salientar que a utilização de medicamentos que aumentam a atividade uterina não está contraindicado, eles podem ser utilizados em pacientes portadoras do HIV, e a ligadura do cordão ela sempre deve ser imediata à expulsão do feto e deve-se sempre evitar a ordenha do cordão. No caso da cesárea eletiva, os cuidados que a gente tem que ter com pacientes que vivem com HIV é a realização após a 38ª semana da gestação, para evitar tanto que essa paciente entre em trabalho de parto, quanto a iatrogenia, a prematuridade iatrogênica. A gente vai indicar, no caso de uma cesárea eletiva, que tenha uma paciente que tenha indicação de cesárea eletiva, porém, ela entre em trabalho de parto antes da cirurgia, o AZT é indicado na admissão na maternidade e a cesárea é realizada em vigência da dose de manutenção da medicação. Sempre que for possível, a gente vai proceder a um parto umbilicado. Da mesma forma, a gente vai ligar o cordão umbilical imediatamente e realizar a hemostasia conforme a gente for abrindo a parede abdominal. E sempre antes de realizar a histerotomia, trocar as compressas que estejam sujas de sangue no campo. Também fazer uma dose de antibiótico profilático, que seria cefazolina em dose 1. Em relação ao puerpério, a gente tem que ter em mente que a adesão ao tratamento ela diminui muito no puerpério. O ideal é que essa paciente ela tenha a alta da consulta, a alta da maternidade, já com a consulta agendada no serviço de saúde especializado, porque, novamente, essa paciente é uma paciente que está num momento de vulnerabilidade, que é o puerpério, e ainda lidando com uma doença grave, que ela não vai poder amamentar, ela vai ter algumas questões que ela vai ter que tratar. Então, o ideal é que essa paciente sempre seja acompanhada pelo serviço de saúde e deixar isso claro para a paciente, que ela vai ter que manter a terapia antirretroviral após o parto e que ela vai ter que manter esse acompanhamento. Em relação ao aleitamento, ele não é recomendado aos pacientes que vivem com HIV, independente da carga viral. E essas crianças, filhas de pessoas que vivem com HIV, elas têm direito a receber fórmula até os 6 meses,
podendo ser prorrogado caso seja necessário. Sempre evitar o aleitamento cruzado, que seria o aleitamento por alguma outra pessoa que não a gestante, e sempre deixar claro para a paciente que existe um alto risco de transmissão vertical na infecção aguda durante a amamentação, ou seja, pacientes soronegativas que por acaso se infectem durante a amamentação têm um risco muito grande de passar essa infecção para o bebê. Então, é importante que a gente faça uma conversa sobre educação sexual e prevenção combinada com essas pacientes. Além disso, sempre após o parto, a gente deve inibir a lactação com a utilização da cabergolina. Bom, para finalizar, eu queria falar sempre, né, o HIV, as pessoas vivendo com HIV, a AIDS ainda é uma doença muito estigmatizada, que as pessoas ainda olham torto, ainda existem muitos profissionais de saúde que têm preconceito em atender essas pacientes, que falam para essas pacientes, nossa, mas como você engravidou tendo HIV? Sendo que essas pessoas, principalmente quando estão em tratamento, estão com a carga viral suprimida, elas podem ter uma gestação sem grandes problemáticas, sem desfechos, risco de desfechos ruins. Então, é importante sempre a gente tratar essa paciente com empatia, com amor, acolher essa paciente, porque essa paciente já vai sofrer muito preconceito fora, né, do serviço de saúde. É importante que ela tenha um espaço seguro para ela falar sobre as queixas dela e tirar as dúvidas dela. E aí, obrigada pela atenção de todo mundo. Perdão se foi muito rápido, se alguém não entendeu alguma coisa, se quiser tirar alguma dúvida. Sim. Obrigado, Mariana. Tá? Parabéns pela apresentação. Né? Apesar de se considerar nervosa, mas apresentou muito bem, abordando os diversos aspectos, né, da paciente que convive com HIV, gestante que convive com HIV. Né? Parabéns. Tá? Então, vou passar para o Wallace para ele fazer os comentários, né? E depois, então, a gente abre para, principalmente para os residentes, para fazerem suas perguntas. Pode falar, Wallace. Obrigado. Queria, boa tarde a todos, agradecer a gentileza do convite. É um tema que eu gosto bastante. Queria agradecer também a todo presente, que foi Mariana, né, que assim, desde o início se mostrou muito entusiasmada com o tema e muito apropriada também. Estudou bastante, eu mandei algumas literaturas, mas mesmo antes de eu ter enviado, ela já estava muito apropriada do assunto. Eu fiquei bem satisfeito com as conversas que tivemos, né, com a organização da apresentação dela. Acho que ela contou a história, deu recado de uma maneira muito eficiente. Achei ótima, Mariana, sua abordagem sobre todos os aspectos da infecção pela HIV na gestação, enfim, até pelos aspectos sociais, né, a oportunidade do cuidado que isso representa para uma mulher que se apresenta nos nossos serviços. Acho que a infecção pela HIV hoje é vista como uma doença crônica, essas pessoas vivem muito mais e elas vão ter problemas de todas as faixas etárias, né? Desde a gestação até a senescência, a gente precisa estar preparado para receber essas pessoas. Em relação à testagem dos filhos, acho que uma coisa bem interessante que você falou, porque é muitas vezes esquecido, negligenciado, e tem uma questão que você também abordou que tem relação com essa questão da testagem dos filhos, que é a infecção durante a amamentação. Então, muita gente, depois que termina o pré-natal, nasceu e aí não houve transmissão vertical, entende que o trabalho já foi realizado, mas existe um risco, se você não abordar, não ficar atento, existe um risco de infecção durante o período da amamentação em mulheres. Aí, deixa eu só me explicar melhor. As mulheres que não têm infecção pelo HIV, tá? Elas podem se contaminar durante a amamentação e, com isso, contaminar seus filhos. E muita gente não está atenta a isso, desse período. E aí, quando ela se apresenta num outro pré-natal,
agora, com o diagnóstico de HIV, seja feito no pré-natal atual ou em algum momento da vida dela, a testagem dos filhos anteriores ele serve para isso, para ver se essa contaminação dela aconteceu, por exemplo, nesse período, e se essas crianças precisam ser, então, abordadas. Não sei se eu fui bem claro, se alguém tiver alguma dúvida. Uma questão que a gente aborda pouco, eu tenho feito essa avaliação, é em relação aos desfechos adversos na gestação, né? Tanto relacionados ao HIV como aos antirretrovirais, porque se agora a gente tem uma infecção crônica e as mulheres vão usar os antirretrovirais por muito mais tempo, quais seriam essas repercussões para ela na gestação e quais seriam também as repercussões dessa, tanto da infecção como da terapia antirretroviral para o concepto, né? Isso está associado a desfechos adversos? Isso eu vou deixar para você. É uma perguntinha que eu gostaria que você dissesse o que você estudou, o que você tem em mente, né? Acho que eu gostaria de ouvir um pouquinho disso. PrEP, eu acho que é uma coisa também que a gente aborda pouco, foi bem falado, e eu queria só fazer duas correçõezinhas, assim, foram bobagens. Uma é sobre a rotura prematura das membranas ovulares, que você colocou que menos de 34 semanas você faz penicilina. Na verdade, a conduta é igual para todo mundo. Você faz, na verdade, antibiótico de latência, depois corticoide, faz o rastreio infeccioso, acompanha, e a partir de 34 semanas é possível induzir o parto, e a penicilina, como profilaxia de sepse neonatal, que será feita dependendo, claro, da política do hospital. Se ele faz rastreio, né, de GBS, ele vai fazer o antibiótico se for GBS positivo. Se ele não faz, ele vai seguir o protocolo britânico, né, do Royal College, e vai fazer conforme aqueles fatores de risco para sepse neonatal. Acho que é isso que talvez não tenha ficado muito claro. Em relação ao que você falou do dolutegravir, aquele estudo de Botsuana realmente mostrou lá naquela população um aumento da frequência de defeitos de fechamento do tubo neural. O que aconteceu é que, comparado com dolutegravir, com efavirenz, houve sim um aumento. Com efavirenz era de 0,07, com dolutegravir foi de 0,19. Então, dá uma diferença aí significativa, né? É pequena, mas dá. Mas quando comparado dolutegravir com os outros esquemas antirretrovirais, não dolutegravir, não efavirenz, esse risco aumentava de 0,19 para 0,11. Então, não era significativo para as outras drogas. Uma outra questão, o aumento era de 0,09%, era muito pequeno, não tinha significância. A outra questão sobre o dolutegravir é que os estudos depois que foram feitos, levantamento, inclusive no Brasil, Estados Unidos, Europa, na América Latina de uma forma geral, eles não encontraram nenhum caso de defeito de fechamento do tubo neural associado ao uso do dolutegravir nesse período periconcepção. Então, isso não aconteceu. Por isso que o guideline americano ele não deixa a dolutegravir como proscrito para a gestação independente da idade gestacional. Ele diz que você pode usar no primeiro trimestre, mas ele fala para compartilhar essa decisão com a gestante. É que o americano funciona de um jeito um pouco diferente, né? Eles falam, o risco é 0,tanto%, e o que você quer fazer? A gente não está acostumado com isso. A cultura latina, a mulher vai virar para você e perguntar, o que você acha? Né? Escolhe por mim. Mas é importante saber que esse risco é pequeno e existem, como você mesmo disse, né, outras questões relacionadas à troca do antirretroviral. Assim, no campo teórico, é muito fácil falar, vamos trocar o dolutegravir pelo efavirenz, que é a segunda opção agora na última atualização do manual do Ministério da Saúde, né? É o efavirenz. O problema é que efavirenz no Brasil tem uma frequência de resistência alta. Exato. E isso é um problema. Então, ele requer, por exemplo, genotipagem. A outra questão é dos efeitos colaterais. Uma mulher que está no primeiro trimestre já está adaptada com uma medicação, você vai trocar. Pode ser que ela não se adapte, não tome, pode aumentar a carga viral, né? O efavirenz, se você... Assim, eu até conversei com você, né? Que a genotipagem, você não... Se a paciente tiver com uma carga viral baixa, você não consegue fazer, por exemplo. Tem que estar acima de 500 cópias. Então, você não vai conseguir ver genotipagem para saber se o efavirenz é uma droga segura, se aquele vírus é sensível ou não. Então, essa é uma outra questão.
E se for resistente também, se ela tiver uma genotipagem prévia, você vai usar inibidor de protease, que tem mais efeitos colaterais. Então, tem várias questões, dá mais enjoo, dá mais lipidemia, ele pode dar mais problemas para ela. Então, por isso que troca de remédio, às vezes, não é tão simples assim. O Ministério da Saúde diz que após 12 semanas você usa com segurança. Se ela já estiver usando e tiver mais que 8 semanas, você não suspende e mantém, mas se for no iniciozinho, que é o que a gente raramente encontra, né? As mulheres nunca chegam para a gente com 4 semanas. E aí você vai, então, trocar pelo efavirenz e depois ele sugere uma outra troca. Essa é a sugestão do Ministério. Então, mas assim, que ele só deixa claro que não teve nos outros estudos essa mesma constatação de Botsuana. Uma consideração que eles fazem sobre essa questão de não termos encontrado a mesma frequência de defeitos de fechamento do tubo neural na nossa população, na Europa, nos Estados Unidos, é que a gente tem uma política, né, de suplementação de ácido fólico nos alimentos, assim como esses outros países que eu falei, continente também, e a África não faz isso, a África tem outras vulnerabilidades, né? Qual o mecanismo envolvido também não está bem esclarecido. A questão da adesão ao puerpério, eu acho que é isso, né? Você falou bem do Raltegravir. Raltegravir foi a nossa primeira opção, né, no esquema que era sugerido pelo manual anterior. Ele tem uma propriedade de redução rápida da carga viral, ele é do mesmo grupo do dolutegravir, a mesma classe, inibidor de integrase. A diferença é que a barreira genética do dolutegravir é melhor, a posologia é melhor, enfim, então, por isso houve essa sugestão aí de mudança. E outra coisa que no recém-nascido, a gente fala pouco também, mas houve uma mudança agora de rastreio diagnóstico, né? A criança agora deve ser submetida à carga viral logo ao nascimento. É uma recomendação, o Ministério da Saúde tinha uma portaria, acho que do ano passado, assim como há uma mudança recente no início desse ano para terapia também, profilaxia nos recém-nascidos expostos. Então, nos casos de alto risco seria a mulher que não, com falha de adesão, carga viral elevada, elas com infecção, essas crianças deveriam usar não só o AZT e a nevirapina, que saiu, mas agora o Raltegravir. Então, elas usariam um esquema com AZT, 3-TC e Raltegravir, essas 3 drogas que a gente considera também para o tratamento. Essa é uma mudança, né? Tem muita resistência à nevirapina, então eles tiraram a nevirapina do protocolo aí do recém-nascido. Só a título de curiosidade. Mas aí, então, fala para mim o que você acha em relação aos desfechos adversos. Acho que seria interessante colocar, até porque nós temos pessoas que fazem medicina fetal e tudo, né? E talvez isso seja uma coisa interessante, pelo que você leu e tudo, caso você tenha visto alguma coisa. Os desfechos em relação, não entendi exatamente. Os desfechos adversos na gestação sejam relacionados ao HIV ou à terapia antirretroviral combinada. Se você leu alguma coisa sobre isso. Não, na verdade, não. Na verdade, todos os antirretrovirais que eu pesquisei e que eram indicados agora, que mudaram, né, a indicação e que agora são indicados na gestação, a maioria eram por benefício, né? Mas, sim, existem alguns antirretrovirais que têm aumento dos sintomas gastrointestinais. Então, essas pacientes que já têm, né, maiores enjoos, aparecem com enjoos, vômitos, a questão de alguns sintomas que podem mimetizar efeitos adversos de antirretrovirais, em relação a essa questão, mas especificamente de cada antirretroviral, não. Não, esse aí você tem razão, você tem uma chance de efeitos colaterais, né? Náusea, por isso que às vezes o primeiro trimestre é até um período ruim para iniciar uma terapia. Exato. E ruim também para modificar. Mas eu me referia assim, aos desfechos adversos. Existem trabalhos na literatura mostrando que nas mulheres que vivem com HIV, elas podem sim ter um aumento de desfechos adversos, tanto obstétricos, né, durante a gestação, como também perinatais. Por exemplo, baixo peso ao nascer, prematuridade. Tem trabalhos que mostram que existe uma relação disso com a própria infecção pelo HIV e também relacionam esses desfechos adversos com determinados tipos, com terapia antirretroviral, principalmente iniciada precocemente, né? Então, o benefício da terapia antirretroviral, vejam,
é irrefutável, né? Ninguém aqui está questionando o benefício da terapia antirretroviral, tanto para a qualidade de vida da mulher, que eu acho que a gente enfatiza pouco, eu sempre falo isso, a gente fica falando só de transmissão vertical e esquece de dizer que a medicação é para a vida dela, e talvez essa seja até uma das razões da baixa adesão no puerpério, porque ela já atingiu o objetivo dela, não transmitiu para o bebê, está tudo certo, e não está. E a outra questão, principalmente os inibidores de protease, eles podem, parece, né, nos trabalhos de revisões sistemáticas que a gente tem, parece que eles aumentam, sim, a chance desses, tanto baixo peso, pequena piedade gestacional, como prematuridade, natimortalidade e mortalidade neonatal. Isso ainda precisa de mais estudos. Tem alguns estudos também mostrando um aumento da frequência do risco de hipertensão na gestação e de diabetes gestacional. Isso, algumas revisões mostram uma relação com inibidores de protease e outras não conseguem relacionar, e aí por isso que a gente precisa estudar mais. Inibidor de protease, às vezes, é o vilão porque ele tem mais efeitos metabólicos, né? Uhum. Ele causa mais dislipidemia, aumenta a resistência insulínica, ele pode ter interferência na atividade da célula beta-pancreática, então isso tudo juntando, né, com o efeito diabetogênico da gestação pode ser uma combinação, às vezes, não muito favorável, mas a gente precisa ainda estudar. Isso não é uma coisa bem fechada, não, só para a gente saber, porque talvez a gente não deva menosprezar, né, de achar que infecção pelo HIV na gestação é só a ZT, né, é só a terapia antirretroviral e profilaxia lá do parto. Não é. Talvez a gente tenha que ficar atento, né, a esses sinais para acompanhar adequadamente essa parte fetal. Também em relação a paciente, os riscos, né, inerentes ao próprio HIV, que existe um aumento da sepse, do risco de sepse puerperal em até 3 vezes. Então, às vezes a gente fala, né, não, faz uma cesárea total, né, é mais fácil, eu garanto mais de alguma forma, mas na verdade essa paciente ela tem um risco maior de sepse puerperal e a cesárea é uma cirurgia, né, onde você aumentaria a chance de fazer uma infecção puerperal. Então, nesse sentido também é importante. A mesma coisa do AZT. Às vezes, quando não tem indicação, a gente fala, mas usa o AZT assim mesmo para garantir, mas o AZT também tem os riscos inerentes à própria medicação, né? Os efeitos adversos. Então, a gente tem que procurar sempre os estudos que já estabelecem a segurança desses manejos. Ok. A gente tem aqui no chat algumas perguntas da Thaís, e a Cláudia também tem uma pergunta semelhante. Na ruptura prematura de membranas, a termo, um paciente tendo uma cesárea, parto cesáreo prévio, espera ZT ou opera logo? Carga viral desconhecida. Em carga viral desconhecida, o ideal é sempre iniciar o AZT na admissão e proceder à cirurgia. A via de parto ela sempre vai acompanhar a carga viral materna. Se ela não estiver em trabalho de parto, você pode fazer a dose de ataque e fazer as 3 horas lá. Se ela estiver em trabalho de parto ou com uma dilatação mais avançada, você faz a dose de ataque e já encaminha para a cesariana em vigência da dose de manutenção. Isso para carga viral desconhecida ou maior que 1.000. Menor que 1.000, na ruptura das membranas ovulares, a via de parto pode ser via vaginal, não tem mudança nenhuma. Independente do tempo de bolsa-rota, viu? Não precisa ficar preocupado com isso. A única coisa que vale a pena dizer é que recomenda-se, ao invés de uma conduta expectante, iniciar a indução do trabalho de parto, né, se necessário, assim, mais precocemente, ao invés de ficar esperando, sei lá, 18 horas, né, 24 horas, bolsa-rota, para depois pensar em iniciar uma indução. Bom, eu acho até que fora disso, na minha opinião, fora da infecção com HIV também seria muito melhor a gente induzir, não ficar esperando, né? Mas tem alguns protocolos que recomendam aguardar. Aí depende da vontade da paciente, né? Hoje em dia tem gente que prefere esperar, aí você vê aquele nível de satisfação dela, se existe algum fator infeccioso ou não. Por esse interesse dela. Se a gestante chega na maternidade em trabalho de parto avançado, com carga viral acima de 1.000, né, 1.000 cópias,
ainda assim teria vantagem de cara cesariana? E aí, Mariana? Mariana? Então, a carga viral sempre é o que vai definir a via de parto. Agora, eu acredito que uma paciente que chegue já em expulsivo, que tenha 10, um bebê baixo, né, um 10 de dilatação, um bebê baixo, eu não sei se vai dar tempo de operar, mas em teoria, sim, seria isso. Iniciaria a dose de ataque do AZT e procederia à cesariana, sempre. Sempre que carga viral maior a 1.000 cópias, a gente inicia o AZT na admissão, faz a dose de ataque e, caso seja, nesse caso, uma paciente em trabalho de parto, a gente opera em vigência da dose de manutenção do AZT. Eu diria o seguinte, né, também, você está certa, né, que não há... esse tipo de resposta é difícil, né? Não há assim, um estudo dizendo qual é o risco real nessa situação. Mas o que a maioria dos trabalhos fala é o seguinte: você, se tiver uma previsão de nascimento nos próximos, né, um tempo curto, talvez não valha a pena você submetê-la a um procedimento, né, que vai ter mais chance, né, de complicações, né, se já tiver o período expulsivo, por exemplo. Aí você faz o AZT e ela vai parir em vigência de AZT venoso. Agora, se não, se ainda há um tempo ainda, né, maior para acompanhamento do parto, eu, particularmente, operaria, né, para redução. E aí tem as questões, né, de redução do risco de transmissão e tem as questões até legais também, né, do questionamento depois, no caso de transmissão vertical, se não foi essa a razão, né? A gente, infelizmente, hoje tem que pensar em tudo, né? Até nas questões também legais aí mas a gente não pode esquecer que a transmissão vertical não acontece só no parto, não. Tanto que, mesmo com todas as medidas, a gente consegue uma redução assim absurdamente importante. Tanto que a transmissão vertical antes, né, da era ZT era em torno de 25%, 30%, podendo chegar a 45%, dependendo do desabamento, desabamento, enfim. E depois disso, a gente conseguiu, com a AZT, só com a AZT, conseguiu já reduzir para 8%. E com a terapia antirretroviral combinada, né, terapia de alta potência, a gente consegue hoje a menos de 1%. A Europa tem níveis de 0,4%, 0,7% de transmissão vertical. É muito baixo. E essa transmissão residual, muito provavelmente, acontece intraútero, né, independente da terapia. Em algumas situações, isso escapa do nosso controle. Zerar é mais difícil. Mas eu, se estiver parindo, eu deixaria parir, se chegar parindo. Caso contrário, se eu achasse que fosse demorar um pouco mais, eu procederia a AZT, dose de ataque, e operaria em vigência do AZT venoso. Exato. Acho que seria, sim, se o tempo para o preparar para a cesariana for maior, então, maior do que o esperar nascer, né? Então, somente nesse caso. Né? Se for muito sofrimento fetal, né? Uhum. Exato. Tem uma outra pergunta, se no pré-natal uma paciente aparece com HIV positivo, em qualquer trimestre, eu repito o exame de HIV e já peço o Western blot, ou um positivo já é suficiente? O que eu estive lendo é que na paciente, em qualquer momento, 2 testes HIV positivo, mesmo o teste rápido, já é diagnóstico de HIV. 2 testes com metodologias diferentes, viu, Maria? Exato. Né? Você colhe, tem 2 testes rápidos com metodologias diferentes, é igual a diagnóstico. Ela pode, inclusive, já partir para assim, colher carga viral. Se houver uma necessidade de confirmação, ou testes discordantes, aí você pode pedir o Western blot, algum teste que seja. Mas isso não deve atrasar a assistência dela, né? Já deve começar o aconselhamento para tal. Ok. Posso fazer uma pergunta aí, professor? Pode, Jair. Boa tarde a todos. Mariana, parabéns aí, sua apresentação foi super completa e o Wallace, os detalhes que tinham para ajustar, ele brilhantemente comentou. Eu vou fazer uma pergunta que não foi comentada aí, talvez até o Wallace possa ajudar, mas eu vou botar para a Mariana aqui. E se essa paciente aí que faz terapia antirretroviral, que tem 40 anos e chega para você com uma TN de
3 no primeiro trimestre, com 12 semanas. E agora, Mariana, o que a gente vai fazer com essa paciente? Eita, não sei. Essa eu vou ter que estudar, professor. Você sabe sim. Não foge do foco de tudo que você já falou em relação a procedimentos invasivos. Sabe? Ah, tá. Não, em Nós relação conversamos, aos procedimentos, a gente falou sobre isso ontem. Sim. Em relação aos procedimentos invasivos, eles devem ser evitados, porém, caso exista uma indicação, eles podem ser feitos, né? A gente vai tomar todos os cuidados, mas vai avaliar sempre a relação risco-benefício. Nesse caso, se a gente tiver a indicação de realizar uma amniocentese, uma cordocentese, a gente vai fazer. Cordocentese já é outro papo, mas vamos, deixa eu só, tem uma informação importante aí para decidir ou não, que você falou várias vezes, por exemplo, agora você estava falando a respeito do parto vaginal. Existe alguma coisa que a gente tem que medir na paciente para saber se ela pode se submeter com maior risco ou menos risco de transmissão vertical? Sempre em relação à carga viral. E aí? A paciente sempre vai ter menor risco, sempre que tiver menor carga viral. Ou seja, a carga viral ela sempre tem relação a esses procedimentos invasivos quando ela é maior a 1.000 cópias. Sempre que a carga viral é maior a 1.000 cópias, isso se relaciona diretamente a um maior risco de transmissão vertical, seja no parto, em procedimentos invasivos, intraútero, no aleitamento. A partir do momento que ela tem menos de 1.000 cópias, esse risco diminui bastante e quando ela tem a carga viral suprimida, mais ainda. E entre a biópsia de vilo e a amniocentese, o que você acha? O que seria melhor aí? Qual seria o maior ou menor risco? A amniocentese, eu acho. Por quê? Não sei, me dá a sensação de ser menos invasivo. Tudo bem, mas o que você está... Quando você faz a biópsia de vilo, você está dentro do vilo, você acaba fazendo mistura de sangue materno com sangue fetal. Esse é o principal detalhe, né? No âmnio, você vai entrar com um pouquinho de sangue materno dentro do líquido amniótico e só o próprio líquido amniótico ele já é bacteriostático, ele tem propriedades ali que podem matar esse vírus. Então, o risco é menor. Se a gente puder esperar, né, porque o vilo a gente faz antes, você quer estar ali, vai até 16 semanas. Então, seria uma coisa para se conversar com a gestante, para você postergar um pouquinho e não fazer o vilo e fazer o âmnio depois de 16 semanas. Se eu não estou falando besteira aí, Wallace. Não, exatamente isso. Você tem algumas vantagens de fazer a amniocentese, né? Você ganha tempo, caso ela não tenha carga viral detectável, e o ideal é que ela tenha carga viral suprimida para fazer esses procedimentos invasivos. Mas você deve compartilhar com ela, assim, conversar sobre a questão do risco, que é mínimo com carga viral suprimida, mas que existe, né? A gente pode dizer que ele é nulo, e ela desejando fazer, você dá preferência à amniocentese, e aí monitora também mais de perto essa carga viral e mantém a adesão ao tratamento, né? Isso é possível Mariana, de fazer, sim. E se essa paciente chega para a gente com 20 semanas, LRH negativo, com cumbis indireto de 1 para 1024 aí, e a gente faz a cerebral média, deu que o neném está com uma anemia super grave, você olha para o abdômen dele, já está com um pouquinho de ascite. O que a gente vai fazer com esse neném aí? Ai, meu Deus, professor, você está me complicando. Você sabe. Não, só para todo mundo raciocinar, porque isso é possível, não é verdade? Perfeitamente. Isso é possível. Deixar para... Se você não falar nada, eu vou pedir para o Wallace aí, pedir ajuda para o Wallace. Não, assim, eu estou tentando raciocinar em cima da questão, porque, na verdade, eu não li nada sobre isso. Mas, assim, não sei, na verdade. Essa eu vou passar para o Wallace. Pensa na relação custo-benefício, o que ameaça a vida, né? O que é mais grave nesse momento. Você vai ter a resposta. Não, sim, assim, na minha cabeça, sempre que você... Está muito claro que sempre que você... Duas coisas, assim, sempre que for necessário que você não tiver outra opção, você vai buscar uma carga viral mais baixa, né, com essa paciente. Não sei se às vezes até pensar em usar o raltegravir, e aí agora eu estou tentando raciocinar em cima da questão para tentar diminuir essa carga viral e ganhar um pouco de tempo, mas caso não seja necessário, você sempre vai realizar o procedimento que seja necessário para avaliar o risco-benefício e sempre compartilhar essa decisão com a paciente.
né? Uma coisa que eu li bastante nos trabalhos que eu tive vendo, tanto nos guidelines quanto nos artigos, efetivamente, é sempre a questão da decisão compartilhada, de você abrir isso para a paciente e falar, ó, as chances são essas, existe uma possibilidade da gente transmitir e abrir a questão para ela, tanto em relação à carga viral, se a carga viral dela for alta, que tenha maior ou menor risco, e vai proceder a realizar, né, o procedimento que seja necessário para salvar a vida desse bebê, caso isso seja discutido com a mãe e esse seja o desejo dela, apesar de um aumento no risco de transmissão do HIV para esse fetinho. E aí, se essa Mariana, paciente tem um risco alto aí, a gente tem que fazer, porque senão o fetinho vai morrer, a gente vai conversar com ela, assim, bota na sala e faz, como é que é? Prepara o sangue, passa, não faz nada com ela, para evitar, tentar diminuir essa transmissão vertical. Não, eu acredito que possa iniciar o AZT venoso, né? Já que é o que a gente faz no uso quando a gente vai fazer um parto normal com carga viral detectável e até na cesárea com carga viral maior a 1000. Então, eu acredito que a gente possa, da mesma forma, usar o AZT venoso. Muito bom. Mariana, para a vida, sempre que a gente está falando de alguma coisa que coloca a vida em risco, né, que ameaça a vida, você vai fazer o que tiver que ser feito, independente da carga viral. A gente está falando de uma criança, um feto, né, o feto que está hidrópico, né, o que ele falou, hepatosplenomegalia, você observa uma hidropsia, tem uma anemia grave e precisa de transfusão para conseguir sobreviver. Então, você vai fazer tudo o que tiver que ser feito. E aí, para minimizar o dano, você vai fazer, além da terapia antirretroviral, que ela provavelmente já estará usando, ou se não estiver, você vai introduzir o AZT durante o procedimento. É isso que você vai fazer. Mas você não vai deixar de fazer esse procedimento, que para o feto é vital. Uhum. Não é isso? Aproveitar o gancho aqui, a última pergunta, prometo, professor. Aproveitar o gancho aqui, te dar uma situação semelhante, que também pode acontecer, que a gente já até teve paciente na maternidade escola, mas com uma outra infecção, que chega para a gente com uma paciente elegível para mielo, para correção intrauterina e ela é HIV positivo. Olha, agora é a questão que o Wallace bem disse. Ela tem 20 semanas, ela tem uma mielo e ela é HIV positivo. O que você acha? Professor, eu acho que acaba voltando na mesma questão, né? De você abrir para paciente os riscos e os benefícios de você realizar ou não o procedimento da correção da mielo. Mas tem opção? Tem a opção de não realizar se ela não quiser. Não, se ela não quiser, não. Tem a opção de ser feita a correção da mielo pós-natal? Tem, não Você tem? está entendendo? Tô. É o que é classicamente feito. Então, por quê? E aí você vai expor esse bebê a um risco de transmissão vertical se você tem uma opção clássica que é feita há mais de 100 anos. Isso tudo tem que ser discutido, né? Para paciente com infecção por HIV com mielo, a gente tem uma opção. No caso, por exemplo, da outra situação, da transfusão intrauterina, que era uma anemia grave, ele ia morrer. Esse não, ele não vai morrer se a gente não fizer nada. Na verdade, no Brasil inteiro, em poucos lugares, ele vai corrigir essa mielo intrauterina. Então, por que expor esse bebê ao risco de transmissão vertical numa cirurgia em que há muito contato, uma cirurgia grande, que expõe muito o bebê? É o raciocínio geral. Parabéns pela sua apresentação, foi muito legal, foi muito, muito bom. Parabéns, Wallace. Obrigado. Eu queria colocar, então, para os presentes na sala, a oportunidade de fazer alguma pergunta. O Jair já fez uma saraivada aí para cima da Mariana. E se alguém quiser fazer mais outra... Calma, à disposição. Sidney, tem... Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Na verdade, eu coloquei uma pergunta, professor. Mariana, parabéns, tá? Se não me conhece, eu sou da maternidade do núcleo perinatal da UERJ, e eu só coloquei um comentário, né, que com a paciente com TN de 3, e como o doutor Jair colocou muito bem, né, em casos de severidade para a vida do bebê, que você não tem o que fazer, você vai partir, lógico, né, conversar com a mãe, e vai partir direto para
para o convencimento do procedimento. Agora, com uma TN, como o Jair colocou, de 3, eu não sei, a não ser que a mãe realmente queira, né? Porque, visto a nossa legislação brasileira, eu não faria nada. Eu não faria nada e acompanharia essa gestação, com uma carga viral alta, claro, com a paciente com uma carga viral alta, pelo risco maior de transmissão. Assim eu penso, né? Não sei se há uma discordância de todos aí. Obrigado. Você tem razão. Sempre que a gente pede o exame, a gente tem que pensar o que vai fazer com ele. A Europa, ela tem uma razão muito boa para tentar fazer esse diagnóstico cada vez mais precoce, porque eles interrompem, né? Eles têm legislação que permite fazer isso. Nós não temos. Saber antecipadamente, saber precocemente na gestação, significa planejamento, né? Você prepara já o casal, já sabe que tem algum problema, neoploidia, né? Qualquer coisa assim, e prepara. Mas se ele não fizer o diagnóstico invasivo, específico, né, genético, lá de aneuploidia, por exemplo, ele pode fazer depois o morfológico de segundo trimestre, para rastrear malformações maiores. Assim, dá para fazer esse acompanhamento para a estratificação de risco, né, desse feto. Isso é possível. É uma discussão. Estou falando num caso de uma carga viral elevada. Se a carga viral for suprimida, aí você compartilha com ela. Nas duas situações, né, você compartilha, mas eu realmente tenho que colocar na balança o risco e o benefício de fazer o procedimento. O que você vai fazer com o exame depois? Se é só risco? Acho que é só a gente ponderar nessas situações de carga viral elevada, né? Se parar, ver qual seria a vantagem desse diagnóstico precoce, né? E conversar com o paciente. Eu acho que nessa situação talvez pudesse deixar para um pouquinho mais após o nascimento. Ok. Mais alguém fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Ok. Então, eu queria agradecer a Mariana, né? Parabéns pela apresentação, realmente foi uma apresentação. Ela se esmerou, estudou, se preparou para essa apresentação, muito bem, né? Parabéns também para o Wallace, os comentários foram bastante pertinentes, muito, muito importantes, e parabéns a todos que estiveram aqui, né, presentes. Queria agradecer a todos e convidá-los para a semana que vem. Na semana que vem, a gente tentando adequar melhor os nossos horários em relação à nossa sessão, a nossa sessão vai passar a ser às 18 horas. Tá? Então, aviso a todos, estou avisando a todos. Vou mandar uma mensagenzinha também para ninguém esquecer. E nas nossas comunicações vai sair essa mudança de horário. Tá? Então, para todos, então, uma boa noite, parabéns, tchauzinho. Obrigada. Boa noite, obrigado. Parabéns, Mariana. Obrigada. Obrigada.